Oi, Viviane, Olá, boa noite. tudo bem? Eu estou Tudo com e você? um assessor de TI aqui, ele é Que bom! excelente. Mas acontece que os problemas hoje parecem ser maiores do que a capacidade dele e minha de solucionar, né? Não, não tem Mas eu acho que problema. agora deu certo. Então tá bom, tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma alegria, né? Eu adoro quando depois que eu saí da magistratura, eu fiquei com medo de ser esquecida, né? Então, é uma delícia quando a gente acaba tendo a oportunidade de conversar com os amigos. Gostaria de agradecer muito o convite, né, ao Fonagem, na pessoa do Dani, que eu vi que acabou de entrar aqui. Dani, muita saudade de você. Para quem não sabe, gente, eu tive uma saga com o Daniel. Vou contar isso aqui rápido, né? 2012, 2013. Tem vários alunos meus aqui assistindo. E eu fiz o mestrado nos Estados Unidos com um módulo em Cambridge, no Reino Unido, e era uma turma. Eu e mais três colegas, né? E o Dani era um dos colegas, então passamos meses estudando lá e nos afundando lá nas apostilas e tudo mais. Boas lembranças daquela época, né? E muito obrigada a você pela gentileza de me Ah, nós, receber aqui. Muito nós que bom, muito bom. agradecemos, Viviane. Então, a gente está aqui no Fonagem, né? O Fonagem ele é um Fórum Nacional de Juízes com competência em matéria empresarial. Hoje nós somos mais de 130 juízes no Brasil. O Daniel é o presidente desse fórum, né? Eu sou a coordenadora acadêmica. E nós é que temos um enorme prazer em te receber aqui no nosso canal. E você já disse, né, que você foi juíza por 25 anos. Eu tive olhando sobre você, que é muito famosa, por sinal, né? Que tá Não, uma nada, nada. expert no assunto. Acho que esqueceu, acho que não seria o caso. E eu Imagina. também queria falar que a Viviane está conversando conosco de Lisboa. Então, ela está num fuso horário completamente diferente, né? Acho que 4 horas à frente, algo assim. São 10h38, mas nem se preocupe, porque eu já estou acostumada, porque eu dou aula à noite, às vezes vai até 2 horas da manhã aqui, né? Exatamente. Isso é uma grande gentileza da sua parte, né? De estar Imagina, conosco imagina. nesse, driblando esse fuso horário. Então, Viviane, a gente te convidou justamente porque você é uma pessoa com um grande destaque na área, né? De proteção de dados, e a gente tem uma lei recente, e o que eu percebo é que tanto as pessoas da nossa área como as pessoas que não são, que eu converso sobre isso, as pessoas não sabem do que se trata, elas sabem só a sigla, mas não têm a É, menor ideia. é Então, verdade. eu queria começar você contando um pouco para a gente da evolução histórica, né, da lei. Uhum, Como é que uhum, foi para a gente chegar nessa atual modelo da lei, né, no texto atual da lei, no texto consolidado? Eu vi que teve uma consulta pública em 2010, que uhum. resultou, então, num projeto de lei. Então, mais ou menos 10 anos de discussão aí. Eu imagino que tenha sido uma coisa bem amadurecida. Então, conta para nós aí como é que foi esse processo. Sim, bom, só contextualizando, né, para as pessoas que não me conhecem, de fato, eu fui magistrada por 25 anos, mas eu já estudava privacidade desde 2001, na minha primeira pós, que foi na Escola da Magistratura, entre 2001 e 2002, eu escrevi sobre o direito à privacidade das pessoas notórias. Depois de 10 anos, fui fazer esse curso que eu acabei de mencionar, que eu tive a felicidade de conhecer o Daniel tal, e ali lá foi uma feliz coincidência, porque na época que eu escolhi meu tema, que eu gostaria de falar sobre o direito ao esquecimento, né, aconteceram duas coisas no mesmo ano, né? Nós tivemos a primeira decisão judicial no STJ, né, no Brasil, e foi o ano em que justamente se iniciou o draft do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né? E há
um artigo específico de direito ao esquecimento, que é o artigo 17 do regulamento, e foi a partir dali, então, que eu comecei a me aprofundar cada vez mais, até porque o meu trabalho, minha tese, né, de conclusão desse trabalho foi já um sistema comparado, né, entre Brasil, Estados Unidos e a União Europeia, já incorporando todo o conhecimento relativo, vamos dizer, né, à proteção de dados, né? E aí, o que eu gostaria de falar? Bom, aí eu digo que 2018 foi o ano da proteção de dados, né, em termos mundiais, vou explicar exatamente o porquê aconteceu isso, e foi assim, uma conjunção planetária, que foi o ano que eu reuni todos os requisitos para poder me aposentar. Então, eu fiz uma opção para poder focar mesmo na área acadêmica. Olha, né? que coincidência, hein? Foram várias coincidências, né? E aí eu acabei focando na área acadêmica, tenho livros, hoje eu tenho a minha escola, né, só de proteção de dados, tal, enfim, tenho projetos na GV, tenho projetos também na magistratura, enfim. Então foi um conjunto de fatores, né? Então, o que eu gostaria de começar respondendo para as pessoas entenderem que, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve agora uma série de vicissitudes com relação à data da vigência, mas ela está finalmente agora em vigor, né, desde o dia 18 de setembro, mas isso não aconteceu do nada, de fato, né? Realmente nós tínhamos diversos projetos já há alguns anos que estavam lá adormecidos lá nas gavetinhas, né, do nosso poder legislativo, né? Mas, na realidade, não é que durante esses 10 anos houve discussões acaloradas. Não, houve períodos em que isso ficou mesmo morno, ali em banho-maria, né? Na verdade, o que provocou essa corrida com relação à aprovação da lei, o que se deu em agosto de 2018, foi justamente a eficácia plena do regulamento europeu, né? E para a gente conseguir entender essa lógica, eu costumo dizer, tem aqui vários alunos que eu estou vendo, eles já sabem disso, que a gente fala que para a gente entender a proteção de dados, se isso aqui fosse uma aula, eu diria que a gente teria que começar pelo menos do período posterior à Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 39 e 45, porque foi a partir dali e que o direito à privacidade se construiu como direito fundamental. E depois, ao longo das décadas, o que aconteceu? Aquilo que era o direito à privacidade, que a gente tem também na nossa Constituição, houve uma espécie de uma derivação para a criação de um direito autônomo, que é o direito à proteção de dados. Aqui na Europa, hoje nós temos duas estruturas normativas, uma estrutura normativa de privacidade e uma estrutura normativa de proteção de dados. E não por outra razão, nós temos atualmente uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é a número 17, que visa o quê? Que visa a acrescentar o direito autônomo da proteção de dados na Constituição Federal brasileira. Então, as pessoas muitas vezes falam, mas privacidade e proteção de dados é a mesma coisa. Não, não é literalmente a mesma coisa. Nós temos aqui um conjunto normativo de privacidade e um conjunto normativo de proteção de dados. E a tendência é que no Brasil aconteça a mesma coisa, muito possivelmente o que acontecerá a partir da aprovação dessa PEC, que é a PEC 17. Muito bem. E aí o que acontece? Por força desse contexto específico mesmo da Segunda Guerra Mundial, em que houve esse desenvolvimento da privacidade e depois com a utilização, vamos dizer, dos tratamentos automatizados por conta da própria internet, se gerou esse novo direito e na década de 90, né, precisamente em 1995, veio uma diretiva da União Europeia. Na União Europeia, para quem não sabe, existem duas modalidades legislativas. A União Europeia é um conglomerado de países, tem um sistema que funciona em nível supranacional, digo, executivo, legislativo e judiciário, e as duas modalidades principais legislativas são a diretiva e o regulamento. Então, nós tivemos uma diretiva em 95, que é a diretiva 95/46, que é 46 do ano de 95, que durou muito tempo e já tinha uma série de conceitos, que são os conceitos que a gente lê hoje na própria LGPD, na nossa legislação. Só que depois de um tempo, a diretiva já não estava funcionando tão bem. E aí, justamente em 2012, o que aconteceu? Veio a ideia da substituição da diretiva
por um regulamento, que é o famoso GDPR, que é General Data Protection Regulation. O regulamento é a segunda modalidade legislativa da União Europeia. E esse regulamento, Anisei, o que aconteceu de tão espetaculoso assim? Porque a diretiva já tinha. O que aconteceu foi o seguinte: demorou 4 anos de maturação, com a extensão de direitos do titular e alguns ajustes, vamos dizer, conceituais. E os europeus, que não são bobos nem nada, eles pensaram assim, pô, nós estamos aqui 4 anos, uma briga danada, eram 28 Estados-membros, cada um querendo puxar a sua sardinha. A gente não pode deixar os dados desprotegidos quando eles saiam da União Europeia, porque os dados não vão ficar confinados numa cerquinha imaginária, ou seja, quando haja transferência internacional de dados a partir da União Europeia. E aí eles usaram dois recursos. O primeiro recurso, qual foi? Eles repetiram uma coisa que já tinha na diretiva, que é, você só pode enviar os dados a partir da União Europeia para fora, para qualquer outro ambiente, seguindo determinados estándares. E a segunda coisa, que essa é a mais disruptiva, principalmente para quem é da magistratura, a legislação tem aplicação extraterritorial, ou seja, ela deriva do poder legislativo da União Europeia e, no entanto, qualquer empresa do mundo fica obrigada a cumprir o GDPR, atendidas algumas condições. E quando aconteceu isso, e a lei entrou em vigor em 2016, mas houve um diferimento para ela se tornar aplicável em 25 de maio de 2018. Em 25 de maio de 2018, o mundo falou, meu Deus, o que é isso? Nós estamos submetidos ao GDPR e a gente não sabe nada do GDPR. E aí houve uma corrida em termos mundiais para a aprovação da sua própria legislação. E tanto é assim que a nossa lei foi aprovada menos de 3 meses depois, em agosto de 2018. E houve uma série de outros países, outros ambientes que tiveram esse mesmo fenômeno, por decorrência do quê? Da exigência por parte da União Europeia, principalmente dentro dos aspectos comerciais, de que o país receptor ofertasse um nível de segurança, o que significa dizer a existência de uma legislação sólida, de controles, de uma autoridade, e mais, além desse nível de segurança que se espera do país receptor, a possibilidade de empresas em qualquer lugar do mundo virem a aprovar, virem a se submeter a uma lei aprovada recentemente em nível mundial, porque na verdade ela tem uma competência, ela tem uma aplicação primária, né, sobre os países, os Estados-membros da União Europeia, mas ela se aplica potencialmente a toda e qualquer empresa do mundo. E quando a lei foi aprovada, só complementando, o nosso texto foi construído, dentre os vários projetos, acabou sendo aprovado um que tinha sido construído em cima do GDPR. Então, a nossa lei é super parecida com o GDPR. Nós também temos a nossa aplicação extraterritorial, ou seja, empresas estrangeiras também estão submetidas à LGPD em algumas circunstâncias. E esse é o quadro, né? Então, hoje pegou todo mundo de surpresa, nós não temos tradição. E a grande dificuldade hoje é que as empresas não sabem lidar com isso. Houve aí alguns problemas, né, com relação ao Covid, falta de autoridade. E esse é o quadro. Agora nós temos a lei. Exatamente nesse ponto. Então, a lei ela já está em vigor, mas as sanções que são previstas nela não estão valendo ainda, é isso? É isso, a nossa lei ela tem uma particularidade. Se você for lá ao artigo 65, você vai ver que existem 3 marcos temporais distintos. Uma parte da lei já está em vigor desde 28 de dezembro de 2018, não é 19, 2018. Depois, a lei entraria a princípio em vigor em fevereiro, houve uma modificação para entrar em vigor dia 16 de agosto. Aí, quando veio o Covid, surgiram diversos projetos de lei, houve medida provisória, bom, aí acabou havendo uma cisão. E as sanções a serem impostas pela futura autoridade, elas só podem ser impostas a partir de quando? A partir de 1º de agosto de 2021. Mas a lei, para todos os efeitos, ela é completamente
válida. E hoje as empresas, principalmente as que tratam dados dentro da lógica da relação de consumo, elas já estão, aliás, ainda antes da vigência da lei, elas estão totalmente submetidas a outros órgãos, né? Senacom tem tido um protagonismo muito forte, os PROCONs, o próprio Ministério Público, há ações já civis públicas e que, mesmo antes da vigência da lei, já se trazia a temática da proteção de dados. Então, de uma certa maneira, aliás, eu acredito nisso piamente, é irrelevante que as sanções só estejam aplicáveis efetivamente a partir de agosto do ano que vem. Então, né, então poderíamos dizer que a lei está em pleno vigor e apenas as sanções que estão com uma data postergada para 2021. Viviane, se você pudesse nos dizer assim rapidamente sobre o que é essa lei, para que todas as pessoas nos entendam, as pessoas da área, as pessoas que não são da área jurídica, o nosso público está extremamente amplo, pelo que eu estou vendo, tem estudantes, tem servidores do fórum. Então, sobre o que, assim, se você fosse dizer resumidamente, sobre o que é essa lei? Então, é uma lei de proteção de dados, né? Então, o primeiro ponto, a gente tem que saber o que são esses dados e dados de quem, né? Como a lei vem nessa derivação de uma linha lógica, a partir de um aspecto de direito fundamental, em primeiro plano, os dados, eles sempre se referem a uma pessoa natural, uma pessoa física. Então, dados corporativos estão fora da incidência da legislação. Por exemplo, patentes, segredos industriais, esse tipo de coisa está fora da legislação. Então, a lei protege os dados pessoais das pessoas físicas. E o que são os dados pessoais? Os dados pessoais são os dados que identificam um titular, que é a expressão técnica da lei, ou que tornam esse titular identificável do ponto de vista da conjunção, vamos dizer assim, desses elementos. Se eles, numa determinada operação de tratamento, conseguem levar a identificação, aqueles pedaços de informação, cada um deles se torna um dado pessoal, potencialmente capaz de identificar um titular. E a lei traz regras. Para quê? Para como deve ser feito o tratamento. O que as empresas podem fazer, o que elas não podem fazer. Traz uma longa lista de direitos que podem ser exercidos pelo titular, já que costumo dizer, quem está no centro do palco é o titular, somos nós, na qualidade de pessoas físicas. Então, é isso. As empresas têm que hoje entender quais são as regras, né? E tem que se adequar, tem que se adequar. Então, Viviane, eu como titular, né, desses dados, eu vi que eu posso ter acesso a esses dados, portabilidade, que é um conceito bem diferente, né? Eu posso ter correção desses dados. Então, como usuária, como titular, que seria o termo mais correto, como é que eu posso garantir esse direito? Assim? Como é que como eu agiria? Para ficar bem prático, assim. Então, você veja que interessante, né? Esse é um aspecto super sensível na seguinte perspectiva. Hoje, como a estrutura normativa já está totalmente em vigor, então os titulares eles já estão aptos a exercer os seus direitos. Eles têm já a lei ali a seu dispor, né? Você veja que é um aspecto que não tem nada a ver com as sanções. E os titulares, eles poderão formular as suas solicitações perante quem? Perante os agentes de tratamento, que os agentes de tratamento são as figuras que a lei cria do ponto de vista de dizer, são as pessoas que tratam os dados pessoais. E tem uma listinha lá no artigo 18, e aí, enfim, aí cada um daqueles direitos, né, tem a sua própria definição, mas falando muito a grosso modo, são esses que você falou, a pessoa tem o direito de perguntar daquele agente de tratamento, se aquele agente de tratamento está tratando dados daquela pessoa, tem direito a saber quais são os dados, tem direito à correção, tem direito à portabilidade, enfim, tem uma série de obter objeções, tem uma série de direitos que podem ser exercidos. E o grande problema é esse. Se as empresas pensarem só no aspecto específico das sanções, elas talvez não estejam aptas para atender
o exercício dos direitos dos titulares, o que já está concreta e totalmente acontecendo. Eu acho que é por uma desatenção, sabe? Ou por uma falta de informação. Por isso que eu chamei você para esse ponto, porque também foi um ponto que eu fiquei em dúvida por causa de diferentes marcos na lei, né? Então, acho interessante a gente esclarecer isso. Viviane, então, eu li a lei, obviamente, pela primeira vez, para me preparar para essa live, e eu vi que a lei se refere inúmeras, incontáveis vezes à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é essa Autoridade de Proteção de Dados Nacional? Ela já foi criada? Quem é que vai fazer parte? Qual que é a função? Que órgão é esse? Uhum. Essa foi uma discussão que desde o início gerou bastante divergência, porque a pressuposição, assim, em termos abstratos, é que essa autoridade fosse completamente independente. No entanto, na estrutura da nossa lei, diferente das autoridades europeias, né, nas quais, obviamente, houve essa inspiração, na nossa lei, a autoridade, por hora, fica vinculada a quem? Ao Poder Executivo Federal. Então, tem todo o descritivo, né? Os cargos, são 5 diretores, tem o conselho, que é enorme, que é indicado por segmentos vários, né, da sociedade. E a gente tem hoje, nessa data de hoje, a gente tem alguns nomes já indicados para o conselho, mas nós ainda não temos essa diretoria formada. E essa, aliás, foi uma das razões pelas quais houve o diferimento das sanções para agosto do ano que vem. Porque, como a lei determina que apenas a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, possa aplicar concretamente as sanções decorrentes do descumprimento da legislação, e como o Poder Executivo não se movimentou para isso, né, desde 2018, então o que acontece? Se diria, bom, mas de que maneira, então, a gente pode considerar a possibilidade de impor sanções agora, se nem a autoridade não está formada ainda? Agora, com a lei em vigor, retomou-se o movimento e eles vão ser sabatinados, e por hora eles ficam vinculados ao Poder Executivo Federal, e há um prazo na lei para se discutir potencialmente a transformação desse modelo para uma autarquia, né? Então, mas está em processo de formação, mas assim, a gente ainda não sabe, vamos dizer, quem serão os nomes, quais serão os critérios. Aliás, vou até fazer um merchan. Eu tenho um podcast para quem tiver interesse, que obviamente é gratuito, está em todas as plataformas, né? Em que eu desenvolvo esse podcast com o Fabrício da Mota Alves, que é um dos indicados para a NPD. Ele foi indicado pelo Senado. E esse podcast, que se chama The Privacy Cast, o último episódio foi exatamente sobre a NPD, em que nós dissecamos tudo, inclusive porque agora tem um decreto regulamentador, né? Então, quem tiver interesse, bota no Spotify, The Privacy Cast, último episódio. Falamos até de salários, que as pessoas têm curiosidade. Então tá tudo lá, tudo destrinchado, sem segredos, sem segredos. Sem segredos. Então, eu acho muito importante a informação, né? Porque eu, assim como eu, que não tenho nenhuma intimidade com a matéria, fui buscar informação, eu imagino que isso esteja acontecendo com inúmeras pessoas, executivos, inúmeras pessoas no Brasil. Então, lendo a lei, lendo sobre a lei, sobre você, o seu trabalho extremamente pioneiro na área, eu me deparei com alguns nomes que eu acho que seria interessante a gente esclarecer exatamente o que é. O primeiro, eu vou falar os 4 e aí você vai falando na ordem que você se sentir mais à vontade. O primeiro é o DPO, que parece que ele foi traduzido para a nossa lei como encarregado. Né? Isso. Depois eu achei umas expressões extremamente interessantes que eu queria esclarecer melhor. Dados pessoais sensíveis. Né? O que a lei considera esses dados pessoais sensíveis? O conceito de portabilidade e quem é o controlador e quem é o operador. Porque aí entra, inclusive, uma questão de responsabilidade, né? Que eu também gostaria de entender melhor. E
Eu fiquei com várias dúvidas só na leitura do texto, então acho que essa é uma excelente oportunidade, já que nós temos uma expert aqui, para que Não, a vamos gente conversar. tire essas dúvidas. Eu vou começar pelo fim, que na verdade tem uma ordem lógica na lei, né? Os agentes de tratamento, né? Quem são os agentes? Justamente o controlador e o operador, né? Então, os agentes de tratamento são as pessoas que tratam os dados, que são as empresas públicas, as empresas privadas e as pessoas naturais. Ou seja, nós também somos agentes de tratamento. Está lá no artigo 1º. A gente tem algumas exceções lá no artigo 4º, mas não são essas exceções do artigo 4º, elas não excepcionam agentes de tratamento. Elas excepcionam a incidência da lei para determinados tipos de tratamento. Então, uma pessoa física, por exemplo, que tem lá uma relação de dados no seu computador, no seu celular, não sei o quê, mas aquilo não tem uma finalidade comercial, não tem, ou seja, uma finalidade exclusivamente doméstica. Então, aquele tratamento em especial está fora da incidência da legislação. Mas, na verdade, quem são os agentes de tratamento? As pessoas naturais, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. E lá no artigo 4º tem as exceções relativas às espécies de tratamento que ficam fora da incidência da lei. E aí a lei cria justamente duas figuras, o controlador e o operador. Na verdade, ela cria no nosso ordenamento jurídico, porque essas figuras já existiam e foram copiadas desde 1995 da União Europeia. Desde a Diretiva 95/46, você já tinha as figuras do controlador e o operador. E, na verdade, tem sido uma luta diária para que as pessoas consigam entender o sentido da lei. Porque como a nossa lei é muito enxutinha, tem ocorrido diversos problemas interpretativos com relação a isso. Gravíssimos, gravíssimos. Problemas gravíssimos. Eu uso muito o LinkedIn, tenho lá já várias postagens, inclusive criticando atos, principalmente dos entes públicos, com interpretações equivocadas da concepção do controlador e do operador. Quem quiser depois olha lá no LinkedIn, lá com muito respeito e muita educação, mas eu aponto os problemas técnicos que existem ali. O controlador é a entidade, vamos dizer assim, é a organização que faz o quê? Que trata e toma as decisões, ou seja, a razão pela qual aqueles dados estão sendo tratados, né? Então, vamos imaginar, no âmbito privado, o exemplo que eu sempre dou, um e-commerce, por exemplo, você vai comprar alguma coisa numa plataforma, vai comprar um par de sapato numa plataforma. A empresa com a qual você está ali se relacionando, ela é um controlador, ela é um CNPJ, ela exerce esse papel e ela precisa coletar os seus dados para ela exercer a razão de ser da vida dela, que é vender os produtos, está dentro do objeto dela, que é a razão de ser. Muito bem. Quando essa entidade, pensando por enquanto na entidade privada, quando ela, por uma opção ou por uma impossibilidade, ela não consegue tratar toda a cadeia de tratamentos de dados daquele titular, ela pode terceirizar. Por exemplo, se você compra um par de tênis, na hora que você vai pagar, que você coloca o teu cartão de crédito, quem está recebendo já não é mais aquele controlador. É o que? Um gateway de pagamento que está ali na plataforma que você não está nem enxergando. Por quê? Porque a empresa delegou para uma outra empresa o processamento dos pagamentos, a aprovação dos pagamentos e tudo mais. Então, essa empresa que vai realizar parte do tratamento para a finalidade daquele controlador é um operador perante aquele controlador. Ou a empresa transportadora, que vai levar o sapato até a sua casa. Ela vai receber dados pessoais daquele controlador. E aquilo é necessário para aquele modelo de negócio. Então, aquele transportador é um operador que também faz parte porque ele recebe os dados, ou seja, ele trata os dados, ele tem ali os dados, tudo, vamos dizer assim, por definição daquele controlador, que é a entidade propriamente dita, né? E o que tem acontecido, por exemplo, no setor público, é que assim, cada órgão público, em si mesmo,
é um controlador. Então, o Tribunal de Justiça do Estado tal, ele é um controlador. Esse é o sentido da lei. E quem serão os operadores, por exemplo, de um determinado Tribunal de Justiça? Vou falar da minha casa, Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo é um controlador. Não é a pessoa, não é o presidente, não é o conselho, não é nada. É simplesmente a entidade. Se o Tribunal de Justiça, ele, vamos dizer, para informatização, para tocar toda a questão da informatização, se ele contrata uma empresa de tecnologia para fazer aquilo, aquela empresa de tecnologia é um operador, ela está ali. Olha, para você ter uma ideia, aqui em Portugal, o operador, ele é chamado do quê? De subcontratante, ou seja, ele é aquela pessoa, aquela entidade que está ali trabalhando, vamos dizer, prestando um serviço para o próprio controlador, né? E a gente tem visto muitas entidades públicas dizendo que os operadores são os servidores perante o topo da organização, que é impreciso e é incorreto e é insustentável, inclusive dentro desse aspecto que você colocou, do sistema da responsabilidade civil dentro da LGPD. Não tem como. Então, cada um, quem decide, quem define a razão de ser do tratamento é sempre o controlador, que pode terceirizar ou delegar atividades para aquela finalidade, enfim, dos seus propósitos. Então, nós tivemos uma pergunta aqui. Se, eventualmente, o controlador e o operador podem estar na mesma empresa? Então, é difícil responder afirmativamente essa pergunta, né? É bastante difícil. Inclusive, o European Data Protection Board tem guidelines que saíram agora faz uns 10 dias, talvez, que são as guidelines 7/20, porque a nossa lei copiou. Literalmente, como se você pegasse o Word e copiasse. E lá fala claramente que os operadores, né, que no caso do inglês são chamados de processadores, né, processors, são entidades apartadas. Então, eu não vejo esse modelo como possível. O que não quer dizer que você não possa enxergar modelos de negócio com uma pluralidade de controladores, quando eles são parceiros, por exemplo, para atingir uma determinada finalidade. Mas a pressuposição do operador é a entidade separada, ou seja, não está dentro de uma escala vertical da organização. Está acontecendo esse erro de se definir que o controlador é o cargo X e os operadores estão dentro da organização. Então, tá errado, desculpa dizer, mas é assim, é insustentável. Sabe por que é insustentável? Eu digo, mesmo que as pessoas detestem o GDPR e nem acreditem nisso que eu estou dizendo, que foi uma cópia, o fato é que tem um dispositivo na lei definindo o quê? Definindo especificamente... Olha, os meus alunos são os mais aplicados. Eu estou vendo aqui, que eles têm muita informação. Quando você olhar em trilheiros, é porque eu tenho um projeto que se chama Trilha LGPD. Foi por causa disso. Então, e aí o que acontece? A gente tem um artigo que define a responsabilidade solidária para aumentar a proteção ao titular. Como que você poderia imaginar um titular, ou seja, nós, colocando no polo passivo de uma ação, por exemplo, o presidente do tribunal e o estagiário, como aconteceu agora recentemente no Ministério Público do Rio Grande do Sul, na Procuradoria-Geral de Justiça. Então, assim, não faz sentido, definitivamente não faz sentido. E quando a autoridade for multar alguém ou for fazer alguma coisa, ela não vai, para ela pouco interessa a individualização dentro da organização. Ela multa a própria entidade. O que aconteceu ali dentro é um problema que não diz respeito à autoridade, definitivamente. Perfeito. Excelente. Viviane, e dentro dessa organização, como é que o encarregado se encaixa? Quem é o encarregado aí, o DPO? Então, também essa figura também é uma cópia, né? A gente tem... É uma cópia, mas aqui eu faço uma ressalva, porque o encarregado no Brasil ele é mais light do que o encarregado na União Europeia. Mas a figura vem de lá também, né? Aqui na União Europeia,
a gente, cada país que integra a União Europeia define o quê? Define que também o seu idioma passa a ser o idioma oficial. Então, nós temos o português como idioma oficial da União Europeia. Tanto a diretiva quanto o regulamento foram escritos em inglês e essa figura se chama Data Protection Officer. Quando houve a tradução para Portugal, então esse officer foi traduzido por encarregado. E quando a LGPD veio, vamos dizer assim, trabalhada, né, em cima do GDPR, então se importou o quê? Se importou especificamente a expressão adotada aqui em Portugal, encarregado. Então, é como se fosse a tradução do Data Protection Officer. No GDPR, aqui na Europa, ele tem algumas atribuições a mais. Mas no Brasil, na prática, em termos práticos, ele vai seguir, ele já está sendo, vamos dizer assim, procurado no mercado para fazer toda a lógica da implementação, porque essa é uma lei interessante, porque não é aquele tipo de lei que fica lá numa biblioteca, que quando você precisar, você vai olhar. A lei, você precisa transpor para a sua realidade prática, precisa de fato fazer essa implementação. E aí, por definição da lei, ele vai servir como ponto de contato entre o controlador e os titulares, e entre o controlador e a autoridade também. E aí ele tem uma série de atribuições que decorrem dessa lógica, né? E aí a lei autoriza que seja feito de diversas maneiras. Ele pode ser, na verdade, uma pessoa contratada, ele pode ser um terceirizado. No caso do setor público, né? Algumas entidades estão fracionando e criando uma espécie de comitê, o encarregado seria uma pluralidade de pessoas, né? Enfim, então a lei não define exatamente, mas o cargo existe. Inclusive, ele tem que ser exteriorizado para o titular tem que saber, em outras palavras, quem é o encarregado daquela organização. Ou seja, tem que haver uma identificação. Ele tem que haver uma identificação. Plenamente identificado. Então, nesse sentido aí, que você colocou muito bem, que a lei, ela não é uma lei que fica lá e você consulta quando vem um caso concreto, né? Você precisa se adequar. Empresa, direito, tanto as pessoas jurídicas de direito público e privado, elas precisam se adequar a essa nova lei. Nesse sentido, quais são os desafios, na sua opinião, para implementar essa lei e quais são os riscos da empresa, porque como é que é fórum de juízes que trabalham com direito empresarial, quais seriam os riscos da empresa que não implementa? Que riscos que ela está correndo pelo fato de deixar ao largo essa lei? Você colocou muito bem, na verdade, quem tem que fazer a implementação? Todos. Setor público e setor privado, né? Falando especificamente do setor privado, né, dentro da lógica do FONAGEI mesmo, né? O que acontece? Basicamente, o grande desafio, em primeiro lugar, é o seguinte: é você conseguir tratar os dados, vamos dizer assim, apenas dentro das hipóteses em que a lei permite. A lei permite tratamento de dados em 10 hipóteses. Então, o primeiro ponto do projeto de implementação é você ter a ciência de todos os dados, todas as múltiplas bases de dados que estão dentro daquela organização. E aí, com relação àquele grupo, você tem que encontrar a justificativa legal para aquele dado estar ali. Existe um princípio que inspira todos os sistemas de proteção de dados, que é o princípio da minimização. Por quê? Porque as leis de proteção de dados, elas são baseadas no risco. A gente chama de risk-based approach. É uma abordagem que olha o risco. E aí, para você assegurar a proteção, você tem que estar sempre com a menor quantidade possível de dados pessoais pelo menor tempo possível. Então, nessa linha lógica, a lei estabelece algumas hipóteses e você só pode tratar naquelas hipóteses, né? Então, o primeiro grande desafio
em termos assim concretos, não. Acho que o primeiro mesmo antecedente é as empresas entenderem a necessidade disso. Mas depois que elas já superarem essa questão, o grande desafio é, de fato, você fazer uma depuração dos dados, para que esses dados eles tenham uma justificativa legal de estarem ali. E aí ser criado também todo um fluxo, vamos dizer, relativo à segurança da informação. Eu digo que os sistemas de proteção de dados, eles se baseiam numa estrutura normativa e numa estrutura de segurança da informação. São dois pilares, porque não adianta você seguir todo o regramento da lei e deixar os dados desprotegidos. A segurança da informação, ela tem um grande protagonismo, porque é ela que vai assegurar, em termos concretos, por meio de medidas técnicas e administrativas, a segurança daqueles dados, né? E o grande desafio hoje das empresas é, de fato, conseguir, num tempo, já que falta, né, esse conhecimento, essa cultura, num tempo aí razoável, né, que elas consigam ir avançando nesse processo de implementação, que é um processo contínuo de melhorias, de verificação. Por exemplo, o ponto que a gente comentou no começo da live, né? A empresa que hoje ela não tem fluxos para atendimento dos direitos dos titulares, muito embora essa empresa não esteja submetida a sanções pela ANPD, mas ela está submetida a outras sanções impostas por outras autoridades. A gente já está vendo, inclusive, decisões judiciais considerando determinados descumprimentos, fazendo o tal do diálogo das fontes com relação, inclusive, a questões específicas quando você consegue enxergar a relação de consumo, que acaba sendo mais evidente, né? E o sistema da LGPD é interessante, porque é dito ali, de uma maneira muito evidente, que o mero descumprimento da legislação, mesmo que não aconteça nada gravoso, ele já é uma violação. Uhum. Então, só um descumprimento, né? Exatamente. E os titulares poderão ir à justiça. Esse é o ponto, né? Mas a existência de um canal de comunicação, ao seu ver, já seria um primeiro passo, assim? Ele é um primeiro passo, mas você tem que enxergar o canal de comunicação de duas maneiras. Ele é um elemento muito importante, porque o titular ele tem que ver, ele tem que enxergar por onde ele pode exercer os seus direitos, que estão lá no artigo 18, e tem mais um direito avulso que está lá no artigo 20. Então, esse é o primeiro ponto. Mas não adianta apenas isso. Por que não adianta apenas isso? Gente, eu não vou para a NPD, não, pelo amor de Deus. Eu estou aqui em Lisboa. Tem uma campanha aqui, né? Mas é coisa dos meus alunos. Socorro, socorro. Não, deixa quieto, deixa quieto. Vamos continuar conversando remotamente. Tá ótimo, tá ótimo. Não fiquei botando lenha na fogueira. O problema, Glisé, é o seguinte, é que na realidade, imagina que chegue para uma empresa uma quantidade muito grande de pedidos. Você tem que ter desenhado do lado de dentro o fluxo, o caminho que aquilo. Não é só anotar, né? Porque não adianta você ter um canal e aí aquilo se perde, e aí ninguém responde, aí não acontece absolutamente nada. Então, tem prazo para atender os direitos dos titulares. Então, esse é o ponto, né? Então, na verdade, não basta ter o canal. Você tem que ter o fluxo interno, né? Não basta essa interface externa, você tem que ter o fluxo desenhado internamente. O que vale também para o setor público, né? Porque o setor público, inclusive, trata uma quantidade gigantesca de dados, né? E a relação que se estabelece entre o cidadão e o órgão público é esse mesmo paralelismo no caso de um consumidor perante um fornecedor. É a relação titular-controlador, é igual. Entendi. Então, falando em dados, eu vi que a lei fala em dados públicos e naqueles tais dados sensíveis, né? Dados pessoais, dados públicos e dados sensíveis. Qual seria a diferença assim, entre esses dados, Viviane? Então, na regra geral, os dados pessoais, vamos dizer, são os dados corriqueiros, vamos dizer assim. Né? Não tem uma definição. Tem que fornecer para
para fazer uma compra na internet, por exemplo. Sim. Com aqueles dados. O que acontece é o seguinte, os dados sensíveis, eles são dados pessoais, mas eles são uma categoria que pressupõe algo a mais, que é o quê? Existem alguns dados que dizem muito respeito às pessoas, ao ser humano. Então, por exemplo, a sua etnia, as suas preferências sexuais, sua orientação política, sua orientação religiosa, tal. Então, os dados de saúde são dados todos que eles, assim, eles têm no sistema da lei uma proteção mais elevada do que esses dados corriqueiros, como seu e-mail, como seu RG, tal. São dados que, imagine, por exemplo, trocando em miúdos, né, que a gente nem tem tempo de avançar muito. Imagine a distinção. Uma coisa é vazar um e-mail seu, alguma coisa assim. Outra coisa é vazar, por exemplo, uma ficha de identificação de um laboratório seu, percebe? E também eles merecem uma proteção especial para evitar condutas discriminatórias também, né? Então, na verdade, é uma categoria, tem lá no artigo 5º a definição específica de quais são os dados catalogados como sensíveis, e eles têm um aspecto mais restritivo quanto à possibilidade de tratamento. Basicamente, seria isso. Então, eu quero aproveitar, ótimo, eu quero aproveitar e dar uma dica, que é a dica que eu peguei da Viviane, que é para assistir um documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada. Eu acho muito interessante, porque ele trata exatamente da manipulação de dados, né? Então, é uma coisa inimaginável. Parece que você está num filme de ficção científica, né? Mas é realidade. Aliás, parece que a realidade, toda essa expectativa cibernética, ela antecipou, né? Tudo aquilo que a gente imaginava que seria o futuro, parece que agora ele está bem diante de nós, né? Então, Viviane, eu estou de olho aqui no tempo, né? Porque o Daniel, inclusive, ele costuma muito falar que na lei de recuperação judicial e falência, a gente tem os 180 dias, que a lei diz que não são prorrogáveis, mas que eles são absolutamente prorrogáveis. Só que aqui não tem prorrogação, né? O Instagram derruba a gente sem uma chance de Com certeza. 5 minutos a mais. E então, eu teria uma última pergunta, exatamente porque na condição de magistrada, né, que a gente também olha o que isso pode representar como no movimento do judiciário, né? Nós somos um país com um demandismo muito alto, né? Segundo os últimos índices da Justiça em Números, tem 80 milhões de processos, nessa altura já deve ter passado isso, né? 80 milhões de processos no Brasil. Você acha que essa lei ela vai fazer explodir esse demandismo? E se você acha que a Agência Nacional ela vai dar conta de orientar, de fiscalizar e de evitar esse demandismo? Ela tem uma função fiscalizadora, ela tem uma função parecida com o PROCON, em que eu posso anotar um desconforto e chamar outra parte para vir na agência? A autoridade possivelmente ela vai criar algum mecanismo até de resolução de conflito, alguma coisa assim, né? Existem algumas pessoas que estão apostando nisso, mas na realidade, sim, a autoridade ela tem por uma das atribuições, né, trazer esse conhecimento, né, principalmente às empresas mesmo, né? Mas o fato é que a autoridade ela nunca fará nada para o titular, né? O máximo que ela pode fazer é processar um expediente que potencialmente levará à imposição de uma multa. Então, eu costumo dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a submissão da empresa a uma sanção a ser imposta pela autoridade. Outra coisa, por exemplo, num caso de incidente, vamos imaginar que seja mesmo um vazamento. O que acontece? O titular ele pode alegar dano.
Então, isso não é uma questão que a autoridade vai mexer, ela não tem nenhuma relação com o titular. Então, o titular ele vai ter que buscar sozinho o seu caminho, que é o caminho da reparação. Então, hoje, a coisa que mais me perguntam é qual é o meu palpite sobre a compreensão da posição dos juízes quanto ao reconhecimento ou não do dano in re ipsa, né? Porque já fica a dica, se os juízes entenderem, né, que é dano in re ipsa, pode fechar as portas, porque todos os brasileiros são titulares, né? Então, assim, aí vai ser muito simples, de uma certa maneira, você entrar com a ação, com a justiça gratuita, com acesso muito fácil, e aí todo mundo vai querer alguma coisinha lá, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000. Então, eu acho que os juízes, é muito importante que eles consigam enxergar essa dimensão. É claro que cada magistrado vai ter a liberdade de entender a lei como acha que deve entender. No entanto, existe de fato esse prognóstico, né? No potencial entendimento de que o mero descumprimento da lei gera o dano in re ipsa, será mesmo uma avalanche. Aí acho que seria bastante complicado, né? Mas é claro, tem gente que defende uma coisa, tem gente que defende outra, então isso é imponderável. Mas já existem associações que já estão se organizando para demandas em massa no seguinte aspecto: de formularem pedidos em massa para as empresas não vão dar conta, e aí possivelmente, inclusive, já entram com ação coletiva. Já tem algumas ações ajuizadas, inclusive, e aí se você considerar, né, o valor unitário ou alguma coisa assim, é um grande problema mesmo, né? Então, são alguns pontos bem complexos do ponto de vista da magistratura, né? A magistratura tem mesmo um papel muito importante, na minha opinião, como magistrada que fui, em primeiro lugar, de ter uma consciência, né, de verificar se será que o mero descumprimento pode mesmo, vamos supor, vazou o meu nome e o meu e-mail. Ah, eu entro na justiça, eu quero lá R$ 3.000. Sim, mas o juiz vai olhar e falar, mas seu nome e seu e-mail está lá no perfil do LinkedIn, percebe? Então, qual é o dano? Ah, não, mas é dano em re ipsa, então eu vou entrar com a ação para ter meus R$ 3.000. Percebe? Então, é complicado. O juiz terá que ter agido diante de um processo, né? Então, o que outro aspecto, assim, eu já estamos ali terminando, mas que eu achei muito interessante, eu estou partindo de indagações que eu tive ao ler a lei e ler o que as pessoas escreveram sobre ela, né? Porque não é minha área de atuação, mas eu achei, assim, espetacular. Eu tenho muito interesse por tecnologia e eu acho que essas coisas, a privacidade e o nosso avanço tecnológico, elas têm que andar juntas, né? E não é só uma questão de dados pessoais, pelo que eu vi, é uma garantia de direito fundamental, né? Entram outros direitos aí. Então, tem muito para pensar. Eu vi que, daí você me corrija, acerte aí, a questão do interesse de agir. É necessário que eu como titular de dados, eu tenha protocolado uma reclamação, entre aspas, perante a Autoridade Nacional de Dados para depois entrar com uma ação ou não? Então, a gente não tem nem autoridade e a lei já é válida, percebe? Então, assim, eu acho que esse é o tipo de matéria que ela realmente vai ter que ser definida individualmente pelos magistrados, né, dentro do seu poder decisório, né? Eu, particularmente, eu não acho que, sim, até você pode potencialmente sustentar alguma exigência prévia para o reconhecimento do interesse de agir, né? Mas eu acho que isso vai decorrer mesmo numa construção jurisprudencial, né? Só que hoje, no momento, é aquilo, a gente não tem autoridade constituída. Então, como é que você vai definir isso? O quê? Vai uma pessoa no Reclame Aqui, ou vai não sei aonde? Não é. Aí, forma, né? Então, não tem muito... Aí é o entendimento de cada um mesmo, né? Aí acho que vai decorrer mesmo de um amadurecimento da jurisprudencial, né? A gente não sabe exatamente como vai
prevalecer esse tipo de coisa nesse particular, né? Então, Viviane, o que você deixaria aí como a mensagem final, tanto para o titular como para a pessoa de direito público ou privada, né? Que caminho a gente deve seguir? Porque eu também fico imaginando que o gestor, diante disso, ele fica pensando, por onde que eu vou começar, né? E deve dar uma certa angústia, porque foi um pouco inesperada a entrada em vigor. Então, assim, por onde que começa? O que você deixa aí de mensagem para todo mundo que está O que eu coloco, na verdade, como mais relevante, né, são duas coisas, né? Eu acho que o atendimento ao direito do titular é um ponto a ser observado, com todas essas potenciais consequências, né? Que a gente não tem bola de cristal, quer dizer, eu tenho aqui meus palpites íntimos, né? Mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o comportamento. O Brasil é muito grande, né? Então, as regiões têm, enfim, características distintas, inclusive sob o ponto de vista decisório mesmo, né? Vai demorar para isso chegar, por exemplo, no STJ. Um dia vai chegar no Supremo, quando for aprovada a PEC, mas enfim. Agora, o que eu quero deixar mesmo para as empresas privadas é o seguinte: hoje o maior problema não é a multa, não são os direitos dos titulares. O maior problema hoje é a continuidade dos próprios negócios, principalmente para as empresas que atuam em atividades típicas, clássicas do operador, do prestador de serviço. Porque hoje as empresas maiores, elas já não contratam operadores que não estejam adequados à legislação. Na Europa, houve milhares de operadores que foram varridos do mercado por uma questão seguinte: eu vou contratar alguém, por exemplo, entre aspas, minha empresa, está adequado à lei? Não, ótimo, então eu quero o próximo e ponto final. Então esse é o primeiro aspecto, é uma questão hoje de mercado. Segundo aspecto, no caso de incidente, por esse documentário, por outros, a gente vê que a população mundial hoje tem uma ciência muito maior, com todo o escândalo que teve da Cambridge Analytica. Agora tem esse The Social Dilemma aí, que é outro documentário novo e tal. E a população está se tornando menos resiliente com relação às empresas que não oferecem duas coisas: transparência com relação à utilização dos dados e segurança com relação aos dados. Então, o que acontece? Basicamente, a empresa que é desleal com o titular, como no caso do Facebook, que tem toda aquela coisa, ou seja, coletava dados, nunca ninguém imaginava, coletava o dado do amigo, do seu amigo, enfim, dá para marcar outra live só para contar esses bafos aí do Facebook. O fato é, veja a fuga que houve do próprio Facebook, de usuários, né? Depois do Cambridge Analytica, a coisa declinou muito, né? A multa que eles pagaram foi irrelevante do ponto de vista do comprometimento reputacional. E a reputação, ela é muito difícil de ser recuperada. Voltamos! Pelo menos... Me cortou no meio do nada, assim, socorro. Pois é, caiu tudo. E ele não tem uma hora exata, né? E ele não avisa também. Então, Viviane, vamos concluir. Vamos concluir. Eu estava falando sobre a baixa resiliência, né, das pessoas com relação aos aspectos reputacionais, né? E a gente tem muitos casos, né? Não posso mais uma hora, não, Flávia, socorro. São 11h40 da noite. Misericórdia. Só para despedir, né? Então, eu estava falando sobre a baixa resiliência das pessoas com relação ao aspecto reputacional. Tem exemplos emblemáticos, né? Inclusive nos Estados Unidos, mesmo na Europa, tal. Então as empresas, elas têm que considerar, e era essa minha nota final, né, sobre tudo que a gente conversou, né, que mais do que a preocupação com as sanções, porque realmente as sanções, elas existirão mesmo formalmente só em agosto de 2021, mais do que isso, as empresas, elas têm que estabelecer uma relação de confiança, né, enfim, com os titulares, né, que somos todos nós, né, fazendo um paralelo. Lembra quando entrou o Código do Consumidor, a mudança de paradigma que houve? Então, o impacto é esse ou maior, né, porque na verdade a gente está falando hoje de uma integração do sistema brasileiro com os sistemas
internacionais, né? De outros países, de outros ambientes, que ficam todos harmonizados, né? Então, as empresas têm que considerar, como eu ia dizendo, tudo isso, essa ótima relação com os titulares, inclusive do ponto de vista das empresas públicas, né? Porque as empresas públicas ou as entidades públicas, elas têm que levar a reboque isso. Elas deveriam estar assumindo um protagonismo que não estão, né? Que, na minha opinião, o setor público deveria ser o primeiro a dar o exemplo, né? E a gente sabe das dificuldades do setor público por questões decisórias, orçamentárias, tal. E, na verdade, quem está levando um pouco a reboque é o setor privado, porque o setor privado tem essa incidência específica dessa dificuldade de sobrevivência no modelo, vamos dizer assim, econômico mesmo, né? No modelo. Então, como o setor público não sente essa premência, acaba não sendo o rebocador da lei quando deveria ser, né? Do ponto de vista, a gente imagina, por exemplo, os dados do Executivo Federal, literalmente as bases de dados têm dados de todas as pessoas, todos os brasileiros, né? Então, tudo isso deveria estar sendo encarado com maior atenção, na minha opinião, né, pelos órgãos públicos, né, que não sentem essa pressão específica do mercado. Agora, tudo bem, tudo a seu tempo. Acho que agora, com a vigência da lei, as coisas estão acontecendo. No setor público vai ser um ritmo diferente. Mas para as empresas privadas é questão, sim, de sobrevivência. Elas têm que considerar que elas serão carta fora do baralho, do ponto de vista das contratações, participação de licitações, esse tipo de coisa, e do ponto de vista dos titulares. Claro, vazamento, teoricamente, qualquer empresa pode passar, mas se perceber uma falta de lealdade, uma falta de transparência, essas empresas possivelmente cairão em desgraça e podem fechar as portas, né? Então, acho que é esse ponto de atenção, porque eu não estou falando nada da minha cabeça. Isso tudo vem como exemplo, até com os Estados Unidos, que detestam proteção de dados, as empresas lá tiveram que dar conta e se curvar a essa nova realidade. Os gigantes tecnológicos, Google, Facebook e todos, hoje estão adequados à legislação europeia naquela lógica da aplicação extraterritorial, o que uns anos atrás era impensável. O Daniel está aí, ele deve se lembrar, o meu orientador, ele demorou muito tempo para autorizar que eu escrevesse sobre direito ao esquecimento. Ele dava risada, ele falava que não existia isso, que quando que você poderia falar da eliminação de uma informação, por exemplo, né? E hoje, veja só que curioso, isso está positivado na Europa com aplicação extraterritorial, inclusive, né? Então, o mundo está mudando muito rápido, né? Do ponto de vista dos seus conceitos. E esse impacto hoje tem que ser percebido, né, e apreendido pelas empresas, né? As empresas têm que ter um olhar mais assim no horizonte para já antever os problemas que existirão se não houver a conformidade. Tem que olhar um pouco a trajetória para você conseguir entender o caminho para onde você está indo. Os titulares hoje, eles têm um protagonismo como nunca tiveram. Então, meu recado é que as empresas cuidem dos seus negócios, né? A economia agradece. As pessoas falam muito da entrada na OCDE, esse tipo de coisa. Sim, claro, é importante, mas para muito além disso, é importante, em primeiro lugar, que a empresa seja saudável, né? Já que, né, uma grande parte aqui dos magistrados cuidam de falências, de recuperações judiciais. A grande coisa boa é quando as empresas estão saudáveis, né? E elas podem se comprometer com a desconformidade à legislação. Esse que seria o ponto, né? Não, perfeito. É garantir a competitividade dessa empresa, né? Porque senão ela estará fora do mercado, né? Ela vai ser colocada fora do mercado. Então, Viviane, em nome do Fonagem, eu quero agradecer muito. Eu quero dizer que foi um prazer, foi um momento de muito aprendizado aqui para todos nós, e dizer que esse conceito, né, eu acho que é um conceito que a gente vai ter que amadurecer para depois interiorizar, meio parecido, como você muito bem colocou, com o Código de Defesa do Consumidor, mas em proporções muito maiores, né? Uhum. Quero te dizer que a gente pode repetir esse papo daqui a um tempo, quando as coisas já estiverem, né, caminhado um pouco mais.
quero agradecer e dizer que foi realmente muito bom, foi excelente. Obrigada, eu agradeço. Só queria deixar um recadinho para quem não me segue no LinkedIn, que eu posto bastante coisa, comento atos oficiais, né? Inclusive do poder público também, de tribunais também. Então, quer dizer, publico coisas variadas, né, do Brasil, de fora. Então, lá todo dia tem uma postagem nova. Hoje, por exemplo, a postagem foi do blog que eu tenho de proteção de dados, de uma aluna falando justamente da intersecção entre LGPD e Código de Defesa do Consumidor. O texto está lá. Então, todo dia tem um tema novo para ser consultado lá. Então, é o meu nome completo, é só seguir lá sem dificuldades. Eu salvei essa live, né? Ela está no nosso Instagram, e para as pessoas eventualmente darem uma olhadinha novamente. Então, Viviane, muito obrigada e até breve. Até! Um beijo e obrigada a todo mundo que ficou aqui, que voltou agora. Agradeço muito, Nossa, gente. foi muito bom. Obrigada, minha querida. Um super beijo para você, um super beijo para o Dani, se ele estiver ainda aí. Eu volto qualquer hora, então. Tchau, tchau. Tá combinado, gente. Obrigada por todos que ficaram até agora. Um abraço. Até mais.